Hoje nós vamos falar de uma parte importante do bonsaísmo, que é justamente a aramação. Colocar arame em torno da planta, em torno da árvore, né, do pré-bonsai, para que a gente possa dar a forma envelhecida e criar o estilo que a gente quer. E para começar nesse bonsaísmo, nessa aramação, a gente tem que pegar por uma sutileza. Como aramar essa planta sem que os galhos quebrem, sem que o tronco quebre, né? Existe uma técnica muito sutil e nesse momento o bonsaísmo ele cria uma espécie de uma fusão, pelo menos ele tangencia as artes marciais. Você precisa aí ter o relaxamento. Esse é um elemento fundamental, tanto no bonsaísmo como nas artes marciais. É quase que uma meditação. Eu sou praticante atualmente de Aikido, eu tenho meu mestre que me orienta no caminho do Aikido, sou praticante de Karatê Shotokan, tenho um mestre que me orienta no caminho do Shotokan, eu já tive um mestre que me orientava no caminho, aliás, dois mestres que me orientaram no caminho do Iaido, do Seitei Iai, né? Que é o saque e o corte de espada. Atualmente eu pratico por conta própria, por falta de tempo, e ainda não consegui encaixar um mestre no meu horário, né? E nessas três artes marciais, né, também já fiz o Batujutsu, eu pretendo voltar, é uma outra técnica de espada, de katana. Seitei Iai e Iaido são artes marciais que você lida com katana, que é aquela espada japonesa. Estou fazendo por conta própria porque o meu horário atualmente não permite que eu consiga seguir um mestre, né? O meu horário ficou muito restrito, né? Então eu só faço periodicamente o Aikido e o Karatê Shotokan. E nessas quatro artes marciais, o que eu percebi é que você precisa estar relaxado. Para você pegar uma katana, sacar essa katana, sacar a katana, eis aqui a nossa katana, e fazer um corte com ela, você tem que estar com os seus ombros relaxados. Você tem que fortalecer o seu quadril, a sua base e os ombros estarem relaxados. Para você usar um bastão de Aikido, que é um bastão mais curto, nós chamamos de Jo, para você estocar ou para você bater, você tem que estar com o ombro relaxado. Você usa o seu quadril, mas o ombro tem que estar relaxado. Você usa o corpo, os pés, o quadril, a sincronia do corpo com o resto, mas o ombro totalmente relaxado. Para você usar a espada de madeira, que no Aikido nós chamamos de Boken ou Ken, que é isso aqui, essa arma, para a gente isso é uma arma, né? Aqui. Você tem que estar relaxado, né? O movimento é um movimento relaxado, né? No Batojutsu a mesma coisa. O Batojutsu precisaria de mais espaço para eu fazer uma pequena demonstração. Você, na verdade, faz os intercostais estarem relaxados e o ombro fica relaxado.
para você fazer um movimento de Aikido, o seu braço tem que estar relaxado, o seu corpo tem que estar relaxado. Se você tensiona, você já não consegue fazer o movimento, você dá muita força para o oponente. Para você dar um soco no karatê, você não pode ter tensionamento, né? Você tem que estar relaxado, né? Um relaxamento até o momento. Isso não quer dizer que não haja energia. O relaxamento é justamente para que passe energia pelo seu corpo até o ponto em que você tem que ficar, até o ponto onde você tem que atingir. Então, relaxamento para as artes marciais é muito importante. E para você aramar um bonsai, você tem que estar relaxado também. Afinal de contas, você vai pegar o arame e vai passar em torno de um tronco rígido ou mais ou menos rígido. Se você pega esse tronco e você está com os músculos endurecidos e começa a fazer o envergamento desse tronco com os músculos enrijecidos, você vai quebrar esse tronco. Você tem que estar com o seu ombro relaxado, com o seu braço relaxado e simplesmente deixando o braço cair e o ombro cair. O braço e o ombro cair. Por isso que muitos artistas marciais na China e no Japão usam o bonsai como forma de refinamento nas suas artes marciais. Não que com isso eles estejam aprimorando o golpe. Eles estão aprimorando técnicas de relaxamento, meditação, esvaziar a cabeça e procurar relaxar o corpo. Nas artes marciais, um dos grandes problemas dos artistas era em que momento exatamente você deveria reagir, né? Se você reage antes, mesmo que seja um pouquinho antes do golpe, você antecipa o golpe. E se você antecipa o golpe, o oponente sabe o que você vai fazer e talvez mude o golpe. Se você antecipa depois que o golpe foi dado, talvez seja tarde demais. Então você não pode nem antecipar, nem postergar essa defesa ou esse contragolpe, né, ou esse ataque. Você não pode ser nem passado, nem futuro. Você tem que ser o presente. Você tem que fazer exatamente o momento. E como é que você faz esse momento? Você esvazia a sua cabeça e faz. Por isso você repete tantas vezes para criar uma memória corporal. Você simplesmente faz. Você sente o que o outro está fazendo e você entra em sintonia e pega o tempo que nós chamamos de time. Quanto mais perfeito for o seu time, melhor. E para os seus membros reagirem da forma mais rápida possível, eles têm que estar bem relaxados, para que o seu corpo entre da forma mais adequada. Então você treina muitos artistas marciais, nem todos, claro, muitos artistas marciais treinam essa meditação, né? Nem buscar o passado, nem buscar o futuro, mas o presente, o agora, o já, o momento, assim, a linha divisória entre o passado e o futuro, aquele átimo de segundo em que o passado deixou de ser passado e o futuro começa a se revelar. Então, assim, aquela fronteira entre passado e futuro. É você simplesmente esvaziar a sua cabeça, relaxar o seu corpo e deixar as coisas acontecerem. Esse presente é uma coisa assim de você não esperar, você simplesmente fazer. E isso você deve buscar no bonsai. Você tem um planejamento,
E para você ter esse planejamento, e para você constituir este planejamento na hora da aramação, você tem que estar totalmente relaxado. Você não pode pensar nas coisas que estão acontecendo lá fora ou nas coisas que vão acontecer daqui a 5 minutos, segundo o seu planejamento. Você tem que estar pensando exatamente nele, no que você planejou para ele. E principalmente esta parte relaxada. Isso tudinho relaxado, isso relaxado. Os intercostais relaxados, o omoplata todo relaxado. Você tem que estar todo relaxado. E aí sim, o seu braço, né, ele vai se moldar ao estilo que você quer. Você deixa ele cair, você deixa ele escorrer pelo bonsai. É uma transferência de energia. Você trava o seu abdômen para você ter um ponto fixo e daqui para cima, né, do abdômen para cima, que em algumas artes marciais nós chamamos de tandem, daqui para cima você simplesmente deixa cair. Você não pode enrijecer isso aqui. Né? Então, muitos artes marciais treinam bonsaísmo como forma de meditação, de relaxamento, e nesse ponto o bonsaísmo ele serve para te desestressar, ele serve como um veículo para te tirar dessa loucura do dia a dia que a gente vive, né? Porque você simplesmente acaba com os teus planejamentos, naquele segundo, você acaba com os teus planejamentos, com as tuas ansiedades futuras e com as tuas frustrações que o passado te trouxe. Porque você está se dedicando exclusivamente àquele momento, né? O que as artes marciais também te trazem. Né? Bom, então vamos olhar aí como nós vamos fazer essa aramação. A primeira coisa, e que isso é muito importante, é saber que para você aramar um bonsai, você primeiro tem que ter um planejamento para ele. Você não pega um bonsai, um pré-bonsai, né, uma planta colocada em um vaso, e simplesmente começa a tacar arame nele. Você planeja ele. E como é que você planeja ele? Você pega um bloco, como por exemplo esse, em que você pode usar a parte pautada, porque você pode fazer anotações, ou você pode usar a parte não pautada, ou pode ser um bloco liso. Eu geralmente prefiro a parte pautada, ele me dá mais artifícios, né? Mas isso aí fica com você. Ou pode ser inclusive um bloco de desenho, muitos bonsaístas usam um bloco de desenho, e o bloco de desenho acaba se transformando num quadro, numa obra de arte, e eles colocam na sua parede. E ali eles criam o seu estilo de bonsai, né? Eles fazem um croquis do bonsai que eles querem, né? Uma base do vaso, por exemplo, né? Com o estilo do bonsai que eles estão planejando fazer. Segundo o pré-bonsai que eles têm, né? Eles veem os galhos que eles querem manter, e a partir dali eles já criam o seu estilo. Fizeram ali, já fiz aqui o meu estilo. Está aqui. É claro que esse estilo é um croquis. E é um estilo inventado mesmo, porque eu não tenho nenhum pré-bonsai aqui, né? Na verdade, esse estilo ele vai estar me dizendo o seguinte:
do meu pré-bonsai, que galhos eu vou tirar e que galhos eu vou manter, né? Então, eis aqui o meu estilo, não é nenhum desenho refinado, mas eis aqui o estilo que eu criei, né? Um estilo varrido pelo vento, tá? E coloquei ele aqui, né? E vou procurar seguir esse estilo na hora de aramar, porque o meu pré-bonsai não estará de acordo com esse estilo aqui. Ele vai estar do jeito que ele está. Eu imaginei e vi que dá para fazer alguma coisa assim. Bom, criei meu estilo e agora está na hora de eu usar os arames. Primeira coisa, eu vou buscar os arames, e aí entra a parte do relaxamento. Vou buscar os arames mais grossos, né? E vou colocar estes arames mais grossos, 2 ou 3, mais ou menos enrolando eles, né? No ângulo mais ou menos de 30 graus, assim, desta forma. Eles não podem ser horizontais, eles têm que ter uma angulação, eles têm que ser diagonais, né? Para criar uma espécie de mola, tá vendo? Tem que ser um pouco diagonais, em torno do tronco principal, do que vai ser o tronco principal, né? E aí é que vai entrar o meu relaxamento, porque eu vou ter que moldar esse tronco principal, né? Claro que a base disso aqui eu vou precisar de um lastro, e esse lastro eu particularmente busco primeiro enfiar o máximo possível na terra. Depois dou uma fixada embaixo. E a partir daí começo a subir com ele de uma forma, criando uma angulação. Então eu tenho que ter um lastro embaixo, né? Porque senão ele não tem onde se ficar preso, tá? Então, o aramei sempre relaxado. Aqui eu estou fazendo, procurando relaxar. Se eu sentir que eu estou tensionado, eu paro, dou uma andadinha, relaxo o ombro. No momento que o meu ombro tensionou, corro o risco de quebrar o tronco do meu bonsai. Então, isso é uma coisa que tem que estar relaxada. Se eu começar a ter a relembrar de muitos problemas, a melhor coisa que eu tenho a fazer é dar uma paradinha, beber uma água, ouvir uma música, se possível uma música de relaxamento, uma música que me faça bem, que me faça relaxar, que me faça pensar em coisas que não são problemáticas. Cada um tem a sua música, né? Alguns põem música de meditação, outros põem rock, outros põem MPB. Cada um tem a sua música que faz se sentir feliz. Utilize essa música, né? A música sempre é um fator que mexe com o nosso emocional e nos ajuda a tranquilizar. O importante é que nos ajude a tranquilizar, né? Bom, existe um arame certo. E esse arame certo, ele é caro e é de difícil aquisição. Eu, particularmente, uso esses arames de amarração de telhado, porque eles são bem flexíveis e você encontra em qualquer loja de material de construção, né? O inconveniente dele é por eles serem bem flexíveis, eu geralmente tenho que dobrar eles para eles fazerem a pressão de mola sobre o tronco do bonsai. Ou então eu compro fio rígido, ou no máximo 1,5, que é fio de eletricidade mesmo. Também você encontra em lojas de material de construção. Aqui no Brasil nós não temos, no Brasil não, né?
No Rio de Janeiro, a cultura do bonsai, ela é muito... eu moro em Niterói, né? O eixo Rio-Niterói, a cultura do bonsai, ela é muito incipiente. Logo, você não tem acesso a materiais de qualidade muito variado, né? O acesso é muito restrito. Então a gente tem que jogar muito com o que tem, né? Materiais mais baratos, mas no entanto que não vai danificar muito o teu vegetal. Então procuro utilizar isso aqui, né? São materiais que eu encontro com facilidade e não são materiais que danifiquem a minha planta, né? Esses materiais, eles vão ser descartáveis, porque depois que a planta, depois que o tronco tomar a sua forma, você vai cortá-los com alicate de corte. Você não vai desaramar, porque no momento que você desaramar, você pode danificar os galhos. Então você vai ali cortando com alicate de corte mesmo. Vai ter que ser desfeito, né? Por isso, um material barato. Né? Em outros lugares você encontra material barato de qualidade próprio para bonsai, né? Aqui no eixo Rio-Niterói você não encontra esse material mais rígido. Você vai encontrar aqui esse fio que eu uso como o fio de amarração de telhado, né? Essas seriam as antigas folhas de amianto, né? Que hoje já não se usa mais, é uma imitação de amianto, ou esse fio rígido de eletricidade. Bom, esses fios podem, o fio 1, por exemplo, ele pode também usar para galhos maiores. Você usa o próprio tronco, dá 2 voltinhas no tronco, tá aqui. Aqui está o tronco, aqui está um galho, né? Você dá 2 voltinhas no tronco para servir de lastro e começa a aramar o galho, né? E aí você relaxadamente vai deixando o seu ombro cair e vai colocando o galho na posição em que você quer, sempre com o ombro relaxado. Você tem que sentir que teu ombro está relaxado. Se você sentir que o seu ombro começou a tensionar, para que você vai quebrar o seu galho ou o seu tronco. Bom, para galhos mais finos, eu procuro usar esse tipo de fio, que é justamente o fio que fica dentro desses fios telefônicos. Eu acabo encontrando isso aqui muito quando se faz reparo de fios telefônicos aí na rua, que se jogam muito fora, né? Mas você encontra isso em lojas tipo Casa da Borracha, esse tipo de coisa. Você encontra esse tipo de fio. Vem um fio grossão, né? E dentro vem um monte desses pequenos fiozinhos. Casas da Borracha, você encontra muito esse tipo de fiação, né? Dentro dele vem vários. Esteticamente é bonito, eles vêm de várias cores, né? Que a gente tem 2 cores, um laranja e um branco. Esteticamente fica mais valioso você aramar o galho, né? Utilizando fios de mesma cor. Existe um outro artifício que os chineses costumam muito usar, né? Que é pegar o galho, dar uma amarradinha na ponta e puxar o galho e com o próprio fio ou com nylon, né? Curvar o galho na curvatura que você quer e amarrar no tronco ou no próprio galho, dependendo do ponto de curvatura que você queira. Bom, isso dá resultado, mas te dá poucas possibilidades, porque te dá uma curva, te dá 2 curvas, mas não te dá não te dá uma estética de curvas muito acentuadas. Você consegue fazer isso com 1 ou 2 curvas, né?
Então, também é uma forma, né, de você utilizar fios de nylon, que são um pouquinho mais complicado para isso, né, porque você tem que dar nó ao fio de nylon. Se você afrouxar um pouquinho, você perdeu a curvatura que você quer. Esses fiozinhos aqui, eles são muito próprios para isso. Para você dar uma amarradinha, dar uma puxadinha ali no nível que você quer e você dar uma enroscadinha. E também eles não são reaproveitáveis, tá? Depois que você terminou, você corta e joga fora. Tudo que você usa para aramar, você se desfaz, né? Não procura reutilizar, não. A reutilização, às vezes, parece até possível. Ah, poxa, eu posso desenroscar esse fio. Mas muitas vezes, no ato de desenroscar, você quebra alguma coisa e danifica o teu bonsai. Bom, para os estilos eretos, você tem assim uma dica, né? A dica é que quando você estiver aramando o ápice, né, do bonsai, a parte de cima do bonsai, pela estética tradicional, é claro que com o bonsai é uma escultura, você tem várias formas vários momentos de criatividade e de fugir dessa estética tradicional. Mas pela estética tradicional, nos estilos ereto formal, ereto informal, o estilo vassoura, né? Você, e até mesmo alguns estilos literatos, né? Você procura colocar o ápice mais ou menos no mesmo ponto em que o bonsai sai da terra, no mesmo ponto em que a raiz está fixada na terra. Isso cria uma certa um bonsai mais compacto, uma ideia mais compacta de bonsai. Tá? Mesmo que seja um varrido pelo vento ereto, né? O varrido pelo vento eu coloquei como um estilo inclinado, mas ele pode ser ereto também, né? Como eu falei, você pode ter essa variação. Mesmo que seja um varrido pelo vento ereto, se ele for ereto, a ideia básica é que a estética mais tradicional é que o ápice esteja no mesmo ponto em que a raiz, em que o tronco sai da terra, em que a raiz expõe ele saindo da terra. Isso é uma coisa importante. E outra coisa, sempre os galhos maiores, inferiores, eles têm que ser realmente maiores para que o bonsai tenha essa característica de formar um triângulo, né? Um triângulo se você colocar em dois planos, né? Mas para que ele forme um cone ou para que ele forme uma cúpula, né? Tem o formato de um cogumelo. Né? Essas são estéticas básicas, né? De uma maneira mais tradicional. Bom, eu aramei um bonsai, um pré-bonsai, dentro do vaso. Eu gosto muito de aramar dentro do vaso. Eu já vi três formas de você aramar o bonsai. Uma forma foi você fazer dentro do vaso, deixar ele crescer ali, já aramado dentro do vaso. Você vai engrossando o tronco e vai aramando. Um cuidado que tem que tomar: quando você arama dentro do vaso, o tronco vai engrossar. Então, quando você sentir que o tronco está engrossando, começa a cortar os arames, porque ele já tomou a forma que você quer. E aí, esteticamente, ele vai ser marcado pelo arame. E isso desvaloriza o bonsai. A estética dele não pode ter alguma marca de que o ser humano teve ali. E a marca do arame é um indicativo do ser humano. É como se ele fosse naturalmente, como se ele tivesse naturalmente adquirido aquela forma. Então essa
marcação do arame ali dá uma desvalorizada nele. Então, quando você sentir que ele já está avançando um pouquinho para além do... O tronco está avançando um pouquinho para além do arame, pega ele, começa a ir cortando o arame. Né? De novo, o corte do arame tem que ser tão relaxado quanto a aramação. Né? Vai cortando tudo que você sentir que está avançando. Isso é uma coisa importante, quando você faz dentro do vaso. A segunda forma que eu vi, que eu também achei muito interessante, você tira o pré-bonsai do vaso, né? Deixa o torrão, tá com ele na sua mão, e a partir dali você vai e arama ele na mão. Ele está solto, raiz exposta. E começa a dar forma a ele no ar. Arama ele no ar, porque você não tem o vaso te impedindo de fazer certos movimentos. E a aramação fica muito mais livre. E depois que você aramar ele todinho, você vai e replanta ele. Se você achar que ele não está numa idade madura, você replanta no próprio vaso. Se você achar que ele já está numa idade madura, você planta ele numa bandeja. Você embandeja ele. Né? Eu considero essa forma muito mais eficiente, porque você aramar ele num vaso, o vaso te limita muito. Né? E uma última forma, que é muito mais de refinamento, é você aramar na própria bandeja. Muitas vezes você fez o bonsai direitinho do jeito que você quer. Acontece que a intervenção do homem na natureza, ela é limitada. O homem ele tenta criar uma estética, ele tenta interferir na natureza, ele tenta modelar a natureza. O grande problema é que a natureza responde do jeito que ela quer responder. Ela tem sua própria dinâmica. O homem tem seu planejamento, mas a natureza tem uma dinâmica que nem sempre corresponde ao planejamento do homem. Quem planeja de verdade o crescimento de um bonsai é ele. E muitas vezes ele sai do estilo que você planejou. A aramação é a criação de um estilo. É para você criar o teu estilo. E ele não se ajusta àquele estilo. Por algum motivo, e que é um mistério para os bonsaístas, ele não quer se ajustar àquele estilo. E aí, se você forçar a barra em cima do bonsai, você corre o risco de perder o bonsai. E aí está na hora, então, de você mudar o estilo do teu bonsai e respeitar o estilo que ele escolheu para ele. Parece uma coisa meio esotérica, né? O bonsai escolhe a sua forma de crescimento, mas é um fato. Pela forma que as raízes se espalharam, pela forma que a árvore cresce, por uma série de fatores, por uma série de elementos que nós conhecemos e alguns que nós não conhecemos porque fica no campo das exceções e nós baseamos todo o nosso conhecimento em regras, em leis naturais, em leis universais, em elementos que nós podemos reproduzir em laboratório, que nós conseguimos dominar. Alguns deles nós não conseguimos dominar porque continuam desconhecidos, né? Desconhecidos para a ciência tradicional. Por conta desse tipo de coisa, nós não dominamos plenamente a forma do bonsai. E muitas vezes o bonsai sai da forma que nós escolhemos. E aí você plantou na bandeja, imaginando um tipo de bonsai, e ele resolve se rebelar contra aquele tipo e cresce de outra maneira. E aí você não vê muita alternativa. Você tem que você vai ter que rearamar ele, né?
Muitas vezes essa rearamação é radical. Você vai ter que ver, bom, peraí, eu escolhi aqui um varrido pelo vento, mas ele abortou todos os galhos inferiores e ele está fazendo crescer somente galhos superiores, e eu estou vendo aqui que esse bonsai vai dar para um estilo vassoura. Se eu apostar no estilo vassoura, ele vai ser um lindo estilo vassoura. E aí, você não tem muita alternativa. Você vai ter que recriar o bonsai dentro de um estilo vassoura. E aí a tua aramação vai ser diferente, né? Você vai ter que criar um estilo vassoura. Se der para você manter o bonsai no vaso rearamando, você aí rearama no vaso. Agora acontece que também existe uma estética de plantio do bonsai no vaso pela tradição. Geralmente o bonsai ele é colocado em 1/3 do vaso, entre 1/3 e 1/4 do vaso. É mais ou menos a porção que você coloca ele. 2/3 ou 3/4 do vaso ficam livres. É uma estética tradicional. Ele tem algumas regras de feitura para você considerar como um bonsai estético dentro de uma estética tradicional. Então, se ele respeitar essa estética dentro das mudanças que ele se propôs e der para você aramar ele, muito bem. Se não der, aí você não vai ter muito jeito não. Você vai ter que ali cortar os arames que prendem ele na bandeja e você vai buscar colocá-lo num vaso e fazer uma rearamação dentro do vaso e ver como é que ele vai crescer ali. Porque ele se rebelou contra o estilo que você escolheu. Então esse é um elemento que você tem que estar muito atento. Você procura forçar o crescimento dele dentro do estilo que você escolheu, mas só até determinado ponto. Se você passar de determinada fronteira, você vai matar a sua planta e muitas vezes você vai impedir que apareça algo bonito. Fazer bonsai também é uma prática de humildade. Não é você impor a sua vontade à planta. É você aprender uma lição com a planta, assimilar essa lição e perceber que determinados estilos são impossíveis de serem impostos à natureza. E a natureza escolhe o seu estilo. E aí você tem que aproveitar, absorver esse estilo e dentro desse estilo criar o melhor que as suas técnicas permitem. Não é pelo fato de você não ter conseguido atingir o ponto que você queria que você não vai conseguir fazer o melhor bonsai possível como autoria sua. A feitura do bonsai é uma interação entre você e a árvore em miniatura. E essa interação, ela ela é retroalimentadora, né? É você em contato direto com a planta. A planta também diz o que ela quer. A planta ela vai dizer se quer nutrientes, que tipo de nutrientes que ela quer, e também que tipo de estilo ela rejeita. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha em uma aramação que eu fiz em vaso. E aí vocês vão ter uma ideia. É claro que, como todo curioso, para profissionais de alto nível, para mestres bonsaístas, talvez não seja muito útil. Mas para
alguém que esteja no nível como eu, curioso, um artista marcial, alguém que está buscando conhecimentos de bonsai, talvez isso traga uma informaçãozinha ou outra que seja útil, né, que você possa utilizar. Obrigado pela atenção. Se acharem que o vídeo foi útil, dê o seu like ou se inscreva no canal. E domo arigato.